Bom dia! Aula de ciências de hoje, a água e as atividades humanas. Então, página 230. O ser humano realiza várias atividades em seu cotidiano e muitas delas dependem da água. Veja alguns exemplos. Atividades, tá? Então, não esqueçam aí, ó, atividades. Na agricultura, tá aí uma atividade, ó, agricultura. A água pode ser utilizada para irrigar as plantas, favorecendo seu crescimento e desenvolvimento. Na criação de animais, a água é utilizada para o consumo deles, favorecendo a saúde e o desenvolvimento do animal. Na indústria, a água é utilizada em processos que transformam a matéria-prima em produtos. O ser humano também utiliza a água para gerar energia elétrica em usinas hidrelétricas. Nesse tipo de usina, o movimento da água gira as turbinas que acionam os geradores elétricos. Então ele diz aí, ó, 4 atividades, né, que são feitas com a utilização da água, né? Então eu utilizo a água na agricultura, na criação de animais, nas indústrias e nas usinas hidrelétricas. Então 4 atividades que eu preciso da água. Na página 231, ele continua aí, ó. Algumas atividades humanas, como a pesca e o transporte, dependem de recursos de água sem consumir esse recurso diretamente, né? Então, eu preciso da água, mas eu não consumo essa água, né? Então, eu preciso da água para o meu transporte, né, de barco, principalmente para quem mora ali na Amazônia, né, utiliza muito barco, né, para se locomover aí no rio Amazonas, e para me pescar, né, eu preciso de água no rio, nos oceanos, nos mares, para poder ter os peixinhos lá para me pescar, né. Então ele diz assim, ó, pessoas que vivem próximos a rios e mares, por exemplo, utilizam embarcações como meio de transporte e obtêm o alimento e a renda familiar da atividade pesqueira. Em nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para realizar atividades como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar os alimentos. Essa água deve ser potável, ou seja, deve apresentar características adequadas para que não prejudique a saúde do ser humano. Então, eu preciso da água para algumas atividades, né, que ele dá o exemplo aí, ó, da agricultura, da criação de animais, da indústria, da usina hidrelétrica, da pesca, né, do transporte. Mas eu também preciso da água para o meu dia a dia, para me tomar banho, para me escovar os dentes, para me fazer meus alimentos. A diferença é que para me fazer essas atividades, né, eu não preciso que ela seja potável, né? Por exemplo, para mim dar para um animal, não precisa ser uma água potável, pode ser só limpa, não precisa ser potável. Para me irrigar as plantas, né? Agora, para me consumir, para o meu consumo, ela precisa ser potável, né? Ela não pode ter bactérias, ela não pode ter sujeira, né? Para mim poder consumir. Nas cidades, a água que chega até as residências geralmente é captada de rios, açudes e represas pelas estações de tratamento de água. A ETA, né? Que é a Estação Tratamento de Água. Na ETA, a água captada é submetida a várias etapas de tratamento para se tornar potável. Então ele mostra aí, ó, uma estação de tratamento, ó. Então, cada quadradinho desse é um tratamento que a água recebe, né? Para ela poder ficar potável, para ela ficar adequada para o nosso consumo. Existem locais onde a água disponível para consumo não passa por estações de tratamento. Neste caso, ela deve ser filtrada e fervida, né? Porque você filtrando a água, ela mata lá os micro-organismos que fazem mal pra gente. Na página 232, agora lê as manchetes a seguir. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte. Falta de chuva prejudica captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, em São Paulo. 1. As manchetes acima tratam de quais atividades desenvolvidas pelo ser humano? Na primeira, né, a agricultura, que é a produção de feijão.
E na segunda manchete é a distribuição de água potável, né? Se onde abastece a minha água para distribuir para todo mundo não tem água, então a primeira manchete é a agricultura e a segunda manchete é a distribuição, né, de água para a população. De acordo com as manchetes, quais as consequências da falta de chuva para a população? Na primeira manchete, a falta de chuva causa o quê? Não vou poder molhar minhas plantas, né? Então elas morrem por falta de água. E na outra manchete aí de São Paulo, não tem chuva, não vai abastecer aí a cidade de São Paulo, então não vai ter água para a gente consumir, então vai faltar água para a população, né? O ciclo hidrológico, né, que a gente já viu na aula passada, influencia diversas atividades humanas. Dessa maneira, alterações que ocorrem no ciclo da água podem prejudicar essas atividades, como mostrado nas manchetes acima. Essa escassez de chuva, por exemplo, pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte de animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Isso ocorre porque tanto as plantas quanto os animais precisam de água para viver e se desenvolver. É o que acontece aqui na maioria do Nordeste, né? Que é a seca, a falta de água. Se não tem água, eu não vou poder plantar, falta alimento. Se não tem água, meu animal não vai beber, então ele vai morrer de sede. Não é assim? Na 233, vimos que a água da chuva reabastece reservatórios, como os rios. Durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui, prejudicando a captação e a distribuição da água para a população. Essa situação piora quando ocorre o desperdício de água. Por isso, devemos usar esse recurso de maneira consciente. Então, vamos diminuir aí, né, o consumo de água para fazer coisas sem necessidade. Por exemplo, tem gente que usa água para lavar a calçada. Tem preguiça de varrer a calçada, aí pega lá a mangueirinha e fica tirando a sujeira da calçada com a água. Então, se não dá, né? Ou então você vai escovar o dente, deixa lá a torneirinha aberta. Fecha a torneira enquanto escova o dente, né? Cada coisinha. Ah, tia, mas a água que sai da torneira quando a gente escova o dente é bem pouquinho. Sim, toda vida que você for escovar seu dente, você tem que escovar seu dente no mínimo 3 vezes ao dia, né? Juntando essas 3 vezes que você escova seu dente por dia, você juntar água que você deixa derramando, com certeza dá para você tomar banho. Então, já é uma água gasta à toa. Então, vamos economizar. A água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de água abastecidas pela chuva. Então, se eu tenho aí água, muita água, choveu bastante e encheu meus reservatórios, ótimo. Mas mesmo assim, não posso estar gastando à toa. Essa água, ela é utilizada nas usinas hidrelétricas para formar a minha energia, né? Quanto mais água tem, mais energia tem, certo? É tanto que quando a água está com nível bem baixo, as pessoas pedem também para você economizar energia, né? Dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água nos reservatórios, prejudicando a geração de energia elétrica. Então, se tem pouca água, vai ter pouca energia. Então, economiza água e economiza energia também, pelo amor de Deus. O baixo nível de água nos rios, durante o período de seca, também pode prejudicar a pesca e a navegação. Aí ele mostra aí, ó, 2 imagens desse barquinho aí sem água, olha. Como é que esse pobre vai navegar, né? E nesse outro aí, são criações de peixe, ó, também com pouquinha água, prejudica a criação de peixe, né? Se prejudica a criação de peixe, prejudica as pessoas que vivem dela, né? Então, estudamos aí mais um pouquinho sobre a água. Próxima aula, continuaremos, tá? Beijo!